Na verdade, acho que a gente vai continuar falando sobre não empreender propriamente dito. Eu vou falar, o corte que eu acho que justifica, inclusive, a escolha do Guilherme, é sobre a evolução de uma pessoa, a evolução da sociedade. O nosso tema é o próximo passo. Nós estamos falando de futuro. O foco, crise, crise, crise. Talvez não seja a crise do Brasil, o grande foco. Eu queria abrir esse foco, falar que o mundo está vivendo crises de todas as naturezas, tá? Isso significa, isso acaba caracterizando uma transição profunda numa maneira de fazer as coisas, que pode ser chamado de um passo evolutivo. Se a gente entende que a sociedade está caminhando para ser mais complexa, para ser mais interativa, com competências que nós não tínhamos antes. Por que eu acho legal, quando o Juliano me convidou para entrevistar o Guilherme, primeiro eu achei muito legal e perigoso. O Guilherme é quase que meu irmão, né? Porque a gente está junto há muito tempo e dividindo muitas lutas. E então eu divido uma intimidade que eu posso perder a amizade se eu fizer pergunta que eu não devo. Não existe. Mas eu também acho. Eu fiz um monte de perguntas. Posso perguntar isso? Posso perguntar isso? Ele falou assim, pode, tudo, qualquer coisa. Pergunta. Ele é louco mesmo. Então, o Guilherme tem uma trajetória como indivíduo que foi aprendendo, como todo mundo. E a empresa da qual ele é um dos coautores também veio aprendendo e evoluindo. Eu acho que mais legal do que dizer qual foi a fórmula é dizer quais os perrengues que o Guilherme passou pessoalmente, que a empresa passou pessoalmente, né? Porque é aí que você vê o passo que você dá para se tornar competente para lidar com uma situação mais complexa, né? E como é que vai se dando a sua inserção dentro dos contextos que vão mudando na medida que você vai vivendo, que é o que a gente está vivendo. O contexto está mudando, né? A crise significa que o jeito que a gente foi, as ferramentas que a gente tinha de gestão, de dimensionamento, de interferência, não são mais suficientes para lidar com a realidade que a gente tem. Então, é uma grande oportunidade. Ou não? Queria abrir, então, com um tema bastante importante para a gente ser o último painel. Guilherme, diante desse cenário, diante dessa evolução toda, você é otimista ou pessimista? Eu sou teimoso. Eu não consigo viver. Primeiro de tudo, eu queria dizer que o Alexandre devia estar aqui, porque eu acho que a gente constrói o futuro aí como ele bem descreveu. Eu vi tantas similaridades e fiquei super surpreso, inclusive, que eu não conhecia o político.com. .org, que eu acessei ali enquanto ele falava no meu Google, e por acaso pularam duas coisas no Google: o político.org, o nome do site, e a RAPS, que é uma organização que eu estou ajudando a criar, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que parte do mesmo princípio de que a gente tem que... A classe política está ruim, então vamos mudá-la, né? Mas é muito gozado as referências, porque tem muita proximidade mesmo. Eu estava me lembrando muito quando ele falou que eu não sabia o que era uma nota fiscal. Me lembrei de tendo que resolver se a esferográfica tinha que ser escrita fina, porque senão não saía a quarta via da nota fiscal, não saía, e as primeiras mercadorias que eu estava envolvido na venda paravam na barreira fiscal. Então, esse era o nível de problema que a gente tinha que resolver. E eu acho que é riquíssimo, e quando eu vejo o sucesso que ele contou para a gente, é maravilhoso. E o extravasar dos muros da empresa, falar, peraí, de repente é a escola, é a política, é a vontade de empreender, a vontade de mudar situações. Eu acho que desculpe, Ricardo, eu volto para o otimista ou pessimista, mas é que
Foi tão sincrônica a apresentação do Alexandre que eu acho que eu queria reforçar muito isso. Para mim, empreendedor, e nós estamos, né, no templo do empreendedorismo, Endeavor, eu acho que é justamente não se conformar com a situação, não é só querer montar um negócio lucrativo. Isso é importantíssimo, óbvio, isso é o que move aí a grande parte da humanidade. Mas o empreendedor é mais do que isso. Por que o empreendedor não pode ser social? Por que o empreendedor só pode estar olhando o bottom line financeiro? Todo mundo precisamos ganhar dinheiro, ou que uma organização precisa ter rendas para se sustentar. É que nem perguntar se dá para filosofar sem respirar. Não dá. O sucesso financeiro, obviamente, é o oxigênio que faz o organismo funcionar. Mas o negócio, o empreendedor, o empreendedorismo, não vem para acumular dinheiro, que é uma criação do homem. É um instrumento transacional, é uma referência de valor. Nós como seres humanos, nascemos para ser felizes. O empreendedor tem que ajudar a construir felicidade para si mesmo e para a comunidade e para o planeta do que a gente compartilha. Então, eu acho que o que caracteriza para mim o empreendedor, e eu me sinto assim, acho que eu sou, sem arrogância nenhuma, mas sou empreendedor. Não quer dizer que eu tenha sucesso, não quer dizer que eu tenha sucesso sempre, não quer dizer que tudo que eu faça dê certo. O erro, como já foi falado aqui, é absolutamente fundamental, a aceitação do erro para quem quer fazer alguma coisa. Então, não estou falando de sucesso, mas eu estou falando de uma eterna insatisfação e de uma curiosidade e de um desejo de transformar situações. Voltando para o otimista ou pessimista, podemos falar aí sobre 1 milhão de aspectos. Eu sei que aqui já foi falado, inclusive com um parceiro querido de Natura, sobre a situação que nós vivemos hoje, né? A situação Brasil, crise política, moral, fiscal, econômica. E podemos falar, esse ano é um ano, daqui a pouco temos aí a COP21, onde estamos falando de mudanças climáticas e que ameaças que são inacreditavelmente maiores do que as dificuldades que nós temos aqui hoje no Brasil. E que, ao mesmo tempo, representam enormes oportunidades para este mesmo Brasil. Então, eu faço parte, depois posso explicar um pouco melhor, como essa crise climática, do aquecimento global, de todos os desafios que nós, como humanidade, enfrentamos, como podem ser, de fato, oportunidades, de fato, concretas, de business, eu estou falando, de criar soluções novas, criar novos comportamentos, endereçamentos, e como isso pode trazer muita realização, muito sucesso. Então, eu acho que não tem essa de ser otimista ou pessimista, tem que encarar os desafios, tem que tentar jogar luz sobre as questões, tem que tentar, não pode ter medo das verdades, não pode ter medo da transformação que vai exigir redefinições, desde o nosso comportamento pessoal. Eu sou de uma geração, você também, Ricardo, onde essa história de economizar água, onde essa história de preservar a mata era uma grande bobagem. A referência toda que a gente tinha, nossa geração, eu sou de 1950, baby boom, pós-guerra, mata era alguma coisa para ser, né, desbravar, vamos conquistar a Amazônia, vamos, né? E hábitos de comportamento, claramente, vão ter que ser modificados. Então, é óbvio que nós temos que viver a mudança, que as mudanças existirão, ocorrerão, estão ocorrendo em velocidade muito acelerada e se acelerarão ainda mais. Agora, eu sou assim, quer dizer, achar que quem acha que tecnologia vai resolver tudo, nós vamos ver transformações tecnológicas, eu ainda vou ver transformações tecnológicas absolutamente profundas. Mas eu acho que as transformações maiores, né, que vão balizar as transformações tecnológicas, são as transformações da gente aqui, da nossa capacidade de cooperar, capacidade de perceber que a gente depende do outro, que a gente depende da comunidade, que não adianta, quer dizer, que num mundo tão diferente, tão excludente, as coisas não acontecem.
Então, eu sou otimista no sentido de que eu acho que tem sempre muitas oportunidades e possibilidades da gente transformar situações. Isso vale para o ambiente global e isso vale para a situação brasileira. Acho que esse exercício de nós mesmos estarmos mais conectados, acho que é crítico, acho que é fundamental, cada um de nós. O exemplo do Alexandre é muito rico, quer dizer, ele vai lá se interessar pela política ou pela tão desmoralizada hoje em dia, ou pela educação ainda carente de tantos aperfeiçoamentos, de tantas melhorias para, de fato, dar oportunidade para que cada ser humano se desenvolva, porque sim, porque ele acha que não é, que é com ele também, né? E o meu convite, o meu desafio em todas as participações que eu tenho tido é isso, não é só falar de... Eu acho que o papel dos negócios na transformação social, na transformação, na criação de um desenvolvimento de qualidade é fundamental. Faço parte de organizações aí que querem mudar o capitalismo. Tem uma discussão histórica aqui neste palco do Endeavor, não era exatamente esse, com o meu amigo, a quem eu respeito e admiro, Beto Sicupira, porque o Beto falava, a empresa tem que ganhar dinheiro, ponto, e depois o acionista faz, e faz como ele faz, coisas inumeráveis, incontáveis. E eu dizia, eu acho que não. Eu acho que nós temos que fazer como indivíduo, mas eu acho que nós, como empresa, nós temos e podemos produzir transformação. E eu continuo acreditando e pregando isso, mesmo que nem todos tenham se convertido. Mas eu acho que está crescendo a percepção de que os negócios têm realmente um papel fundamental na transformação. Agora, quem faz os negócios são as pessoas. Então, eu acho que a primeira e grande revolução é a revolução do coração, a revolução da percepção da interdependência, a revolução que percebe, inclusive, que, em termos de felicidade pessoal, a gratificação de se perceber como parte de um processo de transformação positiva é muito bom e eu quero mais. Beleza. Por isso que ele fala para eu poder fazer qualquer pergunta, porque ele responde o que ele quer. Foi assim desde sempre. E vem dando certo. A nossa parceria é muito produtiva. Beleza. Mas você tocou num ponto que é muito interessante e eu acho que isso tem a ver com evolução. A gente vem de uma cultura onde você monta um negócio, ganha muito dinheiro, ganha visibilidade, expande a sua consciência, entende a complexidade, aí abre uma fundação. Então, é um jeito que a gente veio até hoje e deu certo. Só que a sociedade está mais complexa, está com limites mais claros, temos que administrar de um jeito melhor. Então, não dá para você criar o desequilíbrio com um negócio e depois abrir uma ONG para corrigir o desequilíbrio que você mesmo criou. O que de concreto, Guilherme, e você está participando disso, o capitalismo está inventando para estimular negócios que criam, ao mesmo tempo, riqueza material, equilíbrio social, equilíbrio ambiental? Vocês são B Corp, acho que isso é legal explicar, acho que todo mundo sabe, mas é legal falar B Corp, Social Impact, dos investimentos positivos, Long-Term Capitalism, que é um outro movimento que está acontecendo. Quer dizer, existe uma reinvenção do capitalismo. E muitas vezes é resgate da origem do capitalismo, que é, como você falou, tipo, buscar a felicidade, fazer uma sociedade ter soluções para os seus problemas com os recursos que ela tem. Então, fala um pouco dessa concretude, dos desafios mesmo, de você criar, o que você fala de redefinir o sucesso de uma empresa. Quem é que vai para a capa da Exame? Então, Ricardo, bom, eu fico, inclusive, feliz de participar da maioria das minhas participações aqui no Endeavor. Eu já tive oportunidade de estar com grupos menores de empreendedores também, justamente falando, dividindo essa percepção de que a capacidade empreendedora vai muito além dos muros da empresa. E que a empresa, essa é a minha tese, de cada dia mais a empresa do futuro de sucesso, não tem como deixar de incorporar as dimensões sociais, ambientais e ambientais nos seus objetivos.
nos seus resultados, né? Essa definição de sucesso precisa ser redefinida. E eu tenho a satisfação de ter, historicamente, aí participado de alguns movimentos e continuo participando. Um deles é essa história de B Corp, né? A Benefit Corporation, que, na verdade, está falando de explicitamente incorporar nos seus objetivos, nos seus estatutos sociais, na sua razão de ser, essa produção, essa promoção de benefícios nas dimensões econômica, social e ambiental. Nós nos tornamos, na Natura, no final do ano passado, a maior empresa aberta no mundo que virou uma B Corp. Tem o B-Lab, que é um laboratório nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que faz o assessment, a análise da companhia para dar a ela um certificado de B Corp, e isso vai sendo acompanhado. Mas o que a gente queria com isso? A gente queria mais um selinho? Não é mais um selinho. A gente tinha duas coisas. Primeiro, que a maneira de se desenvolver empresarialmente, organizacionalmente, pessoalmente, para mim, sempre é levantar a barra. Não tem, é uma história sem fim, quer dizer, nunca você vai chegar em algum lugar, você sempre pode adicionar uma nova dimensão, você sempre pode querer um resultado melhor. Então, quando você faz uma avaliação dessa natureza, de quais são as suas práticas de governança, qual é a sua transparência, de qual é a ligação sua com a comunidade, quer dizer, faz um amplo acesso de como é que se comporta a empresa para poder ser considerada B Corp. Mas é mais do que isso, é um roadmap, é um caminho, é um mapa para você saber, olha, aqui eu estou legal, preciso conservar, aqui eu estou carente, posso melhorar, de se conectar com outras pessoas com outros empreendedores que têm o mesmo tipo de compromisso e de busca, e de avançar nesse comprometimento. Um outro objetivo nosso era, obviamente, ajudar o próprio movimento a ter maior visibilidade, porque isso é uma coisa ainda voltada em maior número para empresas menores, o que é muito bom, porque nós temos até um slogan agora, que é o Born B, né? Já nasça como uma empresa com esses compromissos de origem que nós vamos produzir grandes transformações. Não tem que esperar ser uma grande empresa para assumir e criar a fundação. Isso é velho, isso é coisa do passado. A licença para operar, a capacidade de atração de talentos, se você não tiver o propósito no centro, e se o teu propósito ser só o maior do mercado X ou Y, como era a visão da maioria das empresas 20 anos atrás, isto não atrai ninguém, isso não excita nenhum talento tão fundamental para a construção. Faço parte também de um outro B, que é... Só uma coisa, o B Corp, o Born B, é um projeto? Born B, quer dizer, existem as B Corps, hoje são 1.200 empresas, mais ou menos, ao redor do mundo, e eu fui tentar fazer a conexão das B Corps com outro movimento B que eu participo, que eu fui convidado a participar, que é o B-Team, que é um grupo de lideranças empresariais aí importantes, globais. Tem os iniciadores foram o Richard Branson, da Virgin, e o Jochen Zeitz, da Puma, e tem Yunus, tem Tata, tem Paul Polman, da Unilever, e por aí vai. Somos 12, 13 lideranças empresariais, e eu fui convidado para participar desse grupo, que tem como arrogância, ou pretensão, ou sonho, ou compromisso, fazer o capitalismo avançar, redefinir sucesso mesmo. Como é que a gente, pelas próprias práticas, como é que a gente, usando a voz que se tem, o espaço para iluminar alguns temas, cada um nas suas áreas de influência, como é que a gente faz esse capitalismo avançar para construir essa nova sociedade? Não é destruindo o capitalismo, não é sendo contra o mercado,
eu acredito muitíssimo no mercado. A competição é fundamental. Ao mesmo tempo que, se a gente não souber cooperar, nós vamos competir, nós vamos ganhar de um navio que afunda, para saber quem é o capitão do navio que vai afundar. Então, nós precisamos aprender a cooperar, a construir juntos, né? E aí o Born Bee é uma ideia de uma campanha para fazer que mais e mais das empresas que estão nascendo hoje nasçam com este DNA. Nós sabemos que as maiores empresas do mundo hoje nasceram há não muito tempo. Existe um site, como é que alguém aqui queira se... Tá. Não, potencial ativamente, quer dizer, as B Corps, os sites são facilmente acessáveis, é o movimento de B Corps que está sendo apoiado e estimulado. Nós queremos que ele cresça, nós queremos que sejam dominantes. Hoje, 1.200 empresas não é nada. Nós queremos que sejam 10 mil, 100 mil, 1 milhão de empresas, né, daqui a 10 anos. É isso que nós gostaríamos de ver acontecer. Quer dizer, e que são empresas que têm esse compromisso, que vão saber como é que mede, como é que faz, como é que avalia, como é que troca experiências para a produção de valor social, ambiental e econômico simultaneamente, né? O B-Team, como eu já disse, faz parte desse processo. Essa semana estava sendo feita na Natura um seminário que é CE100. Nós estamos juntando empresas, a Fundação Ellen MacArthur, para estimular a economia circular, isto é, aquela que tem os dois grandes, o circuito técnico cujos resíduos voltam para ser reaproveitados tecnicamente, e os circuitos biológicos que são incorporados outra vez para a natureza. Quer dizer, a natureza nos ensina, não tem lixo na natureza, tem adubo, tá certo? Nós precisamos nos inspirar nisso e fazer mais e mais prosperar esta economia que não tem na obsolescência programada o seu grande fator de estímulo à demanda. Não se sustenta mais, não dá, não tem jeito. Ou muda porque percebe a oportunidade de mudança, e esse é o nosso convite em geral, dizer, aqui tem negócio, aqui tem possibilidade, né? Esse é o empreendedor. Vamos entender que nós não temos apenas um consumidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica para atender, mas temos um consumidor, um cliente, e as suas circunstâncias. As suas circunstâncias é a comunidade na qual ele vive, é a beira de rio na qual ele mora e da qual ele sobrevive, e é o grande planeta do qual todos nós fazemos parte. Se subir os 3 metros, nós formos a 3,5, 4 graus, e subir 1,5 metro os mares, não há paraíso na Polinésia que sobreviva. Essa é uma realidade concreta e que tem que ser visto não como um drama, vamos ficar todos imobilizados e vamos fazer uma última grande festa para comemorar o fim da espécie, mas não, vamos entender isso como grandes oportunidades de criar negócios, de endereçar soluções que tem que se sustentar, obviamente, do ponto de vista econômico, mas e tem que oferecer soluções diferenciadas para cada indivíduo, consumidor, para cada cliente, pessoa física, jurídica, mas tem que entender como é que endereça os desafios mais globais. E isso é uma grande oportunidade. Beleza. Eu vou dar aqui uma chance um pouco para o pessoal que está fazendo pergunta. Por favor. E que diz o seguinte, tem a Júlia Ribeiro, que fala assim, qual a maior transformação cultural que você gostaria de ver no país? Como o empreendedor pode contribuir para isso? E o Fernando Campos pergunta, Guilherme, quais você acha que são as tendências quando falamos de sustentabilidade para os próximos 10 anos? O que você acredita que possa trazer uma inovação disruptiva quando falamos em sustentabilidade? Eu acho que ele está falando o tempo todo disso, mas vê se você tem uma outra resposta. Não, eu vou retomar. Eu estava até falando aqui com o Luiz, que está sentado aqui na frente, ali no intervalo. A primeira coisa, eu acho que empreendedorismo se dá nós estamos falando que dentro do negócio, né, do business, a gente pode trazer as 3 dimensões. Mas o que eu queria falar é que o empreendedorismo não se limita, obviamente, ao business. Quer dizer, empreendedor é quem vê um problema e constrói uma solução.
que faça sentido, tá certo? Isso é ser empreendedor. E, olha, não faltam problemas sociais e ambientais para serem encarados. Então, a questão econômica é uma questão que tem que ser obedecida, porque senão não se sustenta. Mas, na verdade, nós estamos falando de empreendedorismo nas múltiplas dimensões. O tamanho dos desafios hoje são, na nossa percepção, tão grandes que nenhum setor, estou falando dos megasetores, estou falando do setor produtivo, estou falando da sociedade civil e estou falando de estados, tá certo? De governos, de estados. Se esses 3 setores não souberem atuar de forma articulada, nós não vamos promover as mudanças que nós precisamos criar. Então, eu acho que a coisa, até estava brincando que agora acabaram de ser decididos, aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Foi o mês passado na ONU, foram lançados. E é uma lista grande de desafios fundamentais, como prover água potável para a população, para todo mundo, e educação de qualidade para todo mundo, e por aí vai, são 17. O último deles é como é que a gente trabalha junto para produzir os 16 anteriores. Então, eu acho que a coisa mais disruptiva é aprender a trabalhar com o diverso, aprender a dialogar, aprender a trabalhar com o setor público, com o setor privado, com sociedade civil. Porque o desafio é muito grande, se a gente não tiver... Nós podemos agir como transformadores de múltiplas formas. Nós somos sociedade civil, nós somos consumidores. O consumidor tem um poder, obviamente, importante, com o seu poder de compra, né? Ele pode produzir mudanças nas mais diferentes formas. Enquanto consumidores, enquanto cidadãos, me vi mais uma vez ligado com o Alexandre também, que eu, quando comecei, depois da minha fase de pular de cabeça na Natura de 79 a 87, 88, a primeira fase minha de Natura, eu comecei a mexer com a sociedade civil. O primeiro movimento, eu já estava com 35 anos, 36 anos, quando deu um pau na escola do meu filho, uma escola particular, privada, boa, Zona Oeste, etc., Veracruz, porque tinha o plano Sarney, que tinha congelado os preços artificialmente, foi o primeiro dos planos econômicos. E aí começou que os professores... Mas tinha uma inflação correndo solta por fora, e os professores não conseguiam mais sobreviver, e os pais, que naquela época, grande parte dos pais eram profissionais liberais, com seus orçamentos também comprimidos, limitados, não conseguiam aumentar a mensalidade. Eu falei, bom, e o que faz? E aí eu comecei, sem ter solução, nunca se tem solução quando começa, a gente pode ter no máximo umas boas perguntas, e fala, temos que ouvir, discutir, pensar, usar o bom senso para construir. E aí eu comecei um envolvimento com a sociedade civil. Então, ali começou a partir do papel de quê? De pai, de um aluno que está numa escola privada. Nós temos uma temos um infinito número de possibilidades para exercer o nosso papel de agentes de transformação. Aliás, não é à toa que uma das primeiras instituições que a gente apoiou aqui, fora de Natura, foi a Choca, e que diz que todos nós somos change makers, como eles chamam, promotores de mudança. Então, é nisso que eu de fato acredito. A gente, nos mais diversos papéis, pode produzir a mudança. A minha história pessoal foi essa, como empreendedor. Primeiro eu descobri, nesses primeiros 10 anos, a força do empreendedorismo, no caso da venda direta, daquelas consultoras Natura, abrindo regiões, Serra Pelada, de repente vendendo produto que traziam fotografias, mostrando o empreendedorismo. Eu falei, nossa, como esse treco é forte, né? Como se você der um mínimo de empurrão para as pessoas, um mínimo de condições, como grande parte delas manifesta o seu potencial, a sua transformação, a sua capacidade de construir, a sua capacidade transformadora. Me perdi, eu estava... Primeiro, então, o empreendedorismo. Depois,
entramos na questão da escola e como é que se pode promover transformação social. Acabei me envolvendo com inúmeras instituições, tipo, não adianta ter 2, 3, 5 empresas bacaninhas, mas a regra geral é o bottom line que é econômico e o resto é resto. Então, começamos a criar instituições como o Ethos, etc., para promover transformação cultural. E nesses 20 anos dá para ver que muita coisa evoluiu. E eu, particularmente, cheguei a 7, 8 anos atrás, falei, pô, mas legal, empresas bacanas, já está crescendo, tem um número maior de empresas muito mais conscientes, mais comprometidas, sociedade civil, instituições como o Endeavor, como tantas outras, etc., fazendo tanta coisa. Agora, com uma política dessa qualidade, nós não vamos mudar na escala que nós precisamos mudar. Então, de alguma forma, a gente tem que dizer, não é que cada um de nós tem que ser político, tem que exercitar a política institucional, ela também tem que ter o seu lado profissional. Mas nós não podemos dizer que política é coisa de bandido, política é coisa que não quero meter a mão, porque nós somos condenados a viver sob a liderança e com ações muito impactantes desses políticos. Então, de alguma forma, a gente tem que meter a mão para transformar a política também. E por isso que eu acabei me envolvendo, e hoje estamos envolvidos aí, como eu já disse, num processo de formação na construção, na revelação e apoio de novas lideranças políticas que sejam comprometidas, por um lado, com ética, com valores, com transparência, com accountability, e, por outro lado, com uma discussão, porque ninguém é dono da verdade, mas uma discussão sobre o que é um desenvolvimento de qualidade, o que é um desenvolvimento que se constrói não só para essa, como para futuras gerações, e muito mais inclusivo, onde as diferenças sociais são menos relevantes, e a qualidade de vida da população como um todo, da sociedade como um todo, é muito melhor. Muito bom. Eu queria dar uma pincelada no cenário para dar ênfase a uma outra experiência que o Guilherme está tendo, que é sobre a cooperação e o reconhecimento da possibilidade do outro ser o complemento e não a ameaça. A gente está vivendo uma época, eu gosto muito das gírias da molecada, porque eles dão a síntese do espírito da época, né? Tem 2 gírias que eu gosto muito. Uma é junto e misturado. Estamos junto e misturado. Quer dizer, isso fala da complexidade, da realidade sistêmica, né, e da interdependência da sociedade contemporânea. E a outra gíria que eu adoro é só que não. Tal empresa é honesta? É, só que não. Tal cara é bom? É, só que não. Essa igreja é boa? É, só que não. Quer dizer, está caindo a máscara daquela idealização que a gente fez no século XX. Né? Empresas perfeitas. Até hoje ainda tem comerciais na televisão que falam de empresas que são perfeitas. Só que não. Né? Você sabe que na realidade não funciona daquele jeito. E a gente tem esse contrato e conviveu muito bem com ele. Só que ele não está mais funcionando. Então, conflitos de interesse negados, não administrados, acabam sabotando as soluções. Então, quando a gente estava discutindo o Código Florestal, interesses em conflitos não encarados maduramente, achando que é tudo competição, não havendo reconhecimento da interdependência, inviabilizou uma discussão inteligente, com fundamentos científicos, com cooperação. Você está liderando um movimento agora chamado Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Talvez das coisas mais importantes, na minha opinião, que estão acontecendo no Brasil, tanto do ponto de vista de capacitação da sociedade, para ter um fórum onde se discute conflitos de interesse com as competências que vão resolver esses conflitos. Então, isso é uma capacitação da sociedade, como também da produção de soluções, objetivamente falando, que vai levar para o mundo, né? Porque não é o clima, você não fala só de um país. Fala um pouco da sua experiência liderando a coalizão.
liderando é um pouco forte. Eu estou ajudando a botar de pé, ajudei a dar um empurrãozinho. Esse é o Guilherme. Mas eu estava pensando aqui na importância das perguntas. Eu vou tentar ser breve. História. De não saber soluções, de empreender é isso. É falar, pô, mas como é que é mesmo que a gente faz? Como é que a gente deixa de ser uma sociedade? Primeiro, voltando para o otimista ou pessimista, rapidamente, que eu vou tentar fechar. Mas eu falo assim, por que nós estamos num tiroteio, nós estamos num bang-bang mesmo, bravo, né, nesse momento? E às vezes a gente fica pessimista e fala, a autoestima do brasileiro nesse momento está meio baixa. Mas eu acho que não dá para se submeter a isso, porque sempre o exemplo do Gangues de Nova York, por exemplo, é um filme, todo mundo, a grande maioria deve ter assistido, sabe que Nova York, no começo do século passado, era uma coisa... Será que nós brasileiros estamos destinados, sim, escreveram lá numa pedra qualquer, dizendo que o brasileiro vai sofrer assim, assado. Acho que não, então acho que dá para mudar. E falando de mudança pessoal e perguntas com relação, chegando na coalizão. A Natura, no final da década do século passado, assim, fazendo as suas reflexões estratégicas, falou qual é a nossa proposição, mais uma vez, depois de um exercício profundo no começo da década, mas decidiu colocar o uso sustentável da biodiversidade brasileira no centro da sua estratégia. Isso era um desafio, ninguém sabia nada, como é que fazia. E o movimento, quando a gente vai, e eu concordo 1000% com o que foi falado aqui, que o que vale é fazer a coisa por ganhar dinheiro, dificilmente ganha. Se nasce uma coisa assim, na verdade, você tem que fazer por paixão, pular de cabeça. Neste momento que a Natura decidiu usar a biodiversidade, eu particularmente, foi uma mudança pessoal na minha vida. Eu fui botei um backpack nas costas e fui fazer trilha, fui me conectar mais fortemente com a natureza e fui convidado e fui me envolver com movimentos mais amplos na sociedade que lidavam com essa questão. Acabei me transformando em presidente do conselho lá de uma instituição chamada FUNBIO, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. E eu me lembro que eu falava, mas eu sou ignorante, eu não entendo nada disso, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê. Bom, e eu comecei a entender como é que se preservava a biodiversidade no Brasil, tentar entender. E comecei a fazer perguntas, porque eu falei, um dinheiro que vinha, que o FUNBIO, assim, no começo, era um dinheiro que vinha lá de um fundo da ONU, para aprovar pequenos projetos, para financiar pequenos projetos de proteção da biodiversidade no Brasil. E eu olhei aquele treco lá, comecei a participar como conselheiro, até assumir a presidência do conselho, e eu falava, financiar um monte de projetos é legal, mas não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Só botar cerquinha em meia dúzia de lugares ou pequenas experiências não vai mudar nada. Nós precisamos entender as dinâmicas de ocupação do território, é disso que nós estamos falando. Tem territórios ricos em biodiversidade que são ameaçados porque existe a expansão da pecuária, porque existe a expansão da agricultura, porque existe a mineração, e são coisas que todas são legítimas, mas nós precisamos entender esta dinâmica e atuar sobre esta dinâmica se a gente quer aproveitar, se a gente acha que a biodiversidade tão importante para a espécie humana precisa ser preservada. E aí eu percebi que ninguém tinha as respostas. E foi a partir daí, fazendo curta uma longa história, que tivemos toda a discussão de código florestal, de floresta, de expansão da fronteira agrícola ou não, que são, na verdade, todas questões falsas. O Brasil, diante de um mundo caminhando de 7 para 9 bilhões e meio de habitantes, vai demandar cada dia mais alimentos, demanda energia renovável, demanda fibras, madeira, celulose, demanda serviços ambientais, né? Demanda água, que
para a sua produção, as florestas são fundamentais. Então, se não tiver uma visão integrada, se cada um olhar a sua quadra, o seu pedacinho, todos nós vamos naufragar com o Titanic. Cada um lá cantando a sua musiquinha, mas nós vamos naufragar. Então, existia uma enorme oportunidade para a gente sair desta percepção de que, a agricultura é inimigo do ambientalista, que quer passar cerquinha e o outro quer produzir. Isso tudo é mentira. A produção da agricultura brasileira sofrerá consequências absolutamente danosas se a gente tiver uma degradação da Amazônia. Portanto, nós somos parceiros nesse jogo. E a gente já conseguiu botar de pé uma coalizão que está incluindo desde a Sociedade Rural Brasileira, a Associação Brasileira do Agronegócio, WWF, Greenpeace, quer dizer, de A a Z, pegando a sociedade e falando, olha, isto aqui é uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil, de desenvolvimento de qualidade, neste momento, onde estão os horizontes, os faróis estão tão baixos. Nós chegamos a conversar não só com o ministro do Meio Ambiente, mas com o ministro, com Levi e Companhia Bela, dizendo, olha, não estamos aqui vindo proteger os bagrinhos, como costuma se denegrir os ambientalistas, nós estamos vindo aqui representando um amplo leque de atores da sociedade, dizendo, nós temos um caminho de desenvolvimento saudável, inclusivo, sustentável e capaz de gerar prosperidade. Esse movimento, a gente teve a oportunidade de compartilhar em Nova York, na Semana do Clima, aí, o mês passado, está sendo admirado, está sendo conectado com desenvolvimentos na Indonésia, no Congo, que também são players importantes. E é isso, o tempo acabou, estou no vermelho aqui, todo mundo já está cansado. E é isso aí, obrigado, Ricardo. Então, gente... Eu queria, para concluir, dar esse tom de que nós estamos, de fato, vivendo um momento épico, mudança de época, num processo de evolução. E o Brasil, ele está em condições, inclusive por causa dessa crise, eu acho que essa crise está fazendo a gente levar uma reflexão mais profunda a respeito da sociedade, quem acha o quê, quais são os valores, quer dizer, tem um sofrimento que está amadurecendo a sociedade, com certeza, tem crises de toda a ordem, como você falou, do financeiro ao ambiental, saúde, segurança, então tem muita oportunidade. Então, eu acho até que a Endeavor, que tem esse espírito do empreendedorismo, que empreendedorismo é criticar e propor solução e cobrar por isso, simples assim, feito por uma pessoa madura, bem informada, com ciência, vai criar negócios muito saudáveis que geram sociedades saudáveis. Então, nós estamos vivendo uma época de muita oportunidade para reinventar o capitalismo. Acho que a Endeavor pode ser a casa do novo capitalismo, e eu acho que a contribuição que a Natura tem dado é extraordinária no sentido de se lançar no enfrentamento de problemas, e a gente sabe, não deu tempo da gente explorar, mas quantos problemas que vocês enfrentaram ao decidir enfrentar problemas legais, sociais, ambientais, tudo é um processo de aprendizado. Então, de certa forma, é uma aventura em nome de uma causa boa, mas dá certo. E é um grande barato. É um grande barato e um grande negócio. Então, obrigado a vocês.